guys, how are you? My name is Thais and today I'm going to be your English teacher. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís, como a maioria já sabe, né? E hoje eu tô aqui para ser a professora de inglês de vocês. Sim, vocês escutaram certo, eu vou dar aula de inglês hoje. No, God! Como a maioria tá acostumado, né? Eu dou aula de gestão, mas eu também dou aula de inglês pela Enjoy, tá certo? Então vocês podem se acostumar a ver o meu rosto dando aula de inglês por aqui também, tá? É bem normal. Então vamos lá, vamos ao que realmente interessa, que é a nossa aula de hoje, tá bom? A nossa aula dessa semana, ela vai ser uma aula bem leve, bem tranquila e bem facinho de aprender, tá certo? Que são plural of nouns and the imperative, tá? O plural of nouns ele é mais encorpado, ou seja, ele é um pouco mais extenso do que o the imperative. Então eu vou começar pelo plural of nouns, tá certo? E aí eu finalizo com the imperative a aula da gente de hoje, tá bom? Então, primeiro, antes de tudo, né, que nem eu fiz na última aula, vou dar 10 segundinhos para você correr e pegar o seu caderno, porque é muito mais do que importante vocês anotar hoje nessa aula. Vamos lá, começando de agora. Começando, né, com o nosso assunto de hoje, que é o plural of nouns, nosso primeiro assunto do dia, tá? Eu vou falar em alguns momentos da aula eu vou dar algumas dicas, vou estar falando sobre algumas curiosidades, então fiquem bem atentos e anotem tudo, tá certo? Tudo, tá bom? Por que a aula de hoje ela vai ser mais light? Semana que vem vocês têm avaliação. Semana que vem vocês têm avaliação. Mas aí eu falo sobre isso mais no final da aula, tá certo? Então, quem costuma participar do AUT, quem costuma fazer as atividades extras, né? Já tá aí com um passo à frente, porque já tem notinha extra, né? Já tem uma observaçãozinha lá na caderneta de que tá participando, de que tá tudo ok. Mas aí vamos focar na nossa aula e por último, no final da aula, eu falo sobre isso com vocês, tá certo? Então vamos lá. O plural of nouns, ou plural do substantivo, ele consiste, né, no acréscimo do S no final. Então existe essa semelhança do inglês, do plural of nouns no inglês para o português. Em alguns casos, no caso a maioria dos casos, você acrescenta o S no final, tá certo? Mas aí, como não poderia deixar de existir, tem algumas exceções, que é essas exceções que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? Então vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, na maioria do caso, o plural vai acrescentar o S no final, tá certo? Então, por exemplo, car se tornaria cars, apenas acrescentando o S. Book seria books. Week seria weeks. Computer, computers, certo? Então, sempre acrescenta o S no final. Mas aí a gente vai dar ênfase às exceções que existem, né? E o nosso primeiro tópico a ser trabalhado são os substantivos que terminam em S, SS, SH, CH, X, Z e O, tá certo? Lembrando que a maioria dos substantivos terminados em O que vão acrescentar S, mas a maioria, existem exceções, tá? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês separadamente, então eu vou dar um exemplo de cada um dos substantivos terminados com cada um desses pontos em específico. Então, por exemplo, um substantivo terminado com CH seria, por exemplo, church. Você vai lá e acrescenta o ES, tá certo? Então, todos esses que são terminados em S, SS, SH, CH, X, Z e O, você acrescenta o ES no final. Então, church se tornaria churches, no caso, igrejas, certo? Mas existe uma exceção para o CH, que no caso são substantivos terminados em CH, mas que tem o som de K, como por exemplo, stomach, certo? Que é o estômago, ou monarch, que no caso seria o monarca, né? Então, ficaria, nesse caso,
como tem o som de S, de K, acrescenta-se apenas o S, tá certo? Então, monarch se tornaria monarchs, stomach se tornaria, no caso, stomachs, certo? Deu para entender? Então, vamos para o próximo. Terminado com a letra S, a gente tem o exemplo de bus, no caso, ônibus, se tornaria buses, certo? E aí a gente tem o exemplo de SS, que seria o class, glass, kiss, que aí nesse caso se acrescenta o ES, né, como na regra geral, que se tornaria no caso kisses, glasses, classes, dentre outros, tá bom? Nosso exemplo com SH seria brush, crash, flash and wish, tá? Trouxe 4 exemplos. E aí, existe diferença neles? Não, nenhuma. Você acrescenta o S também. No caso do brush, que seria escova, brushes, crashes, flashes. No caso, colisões, lampejos, wish, wishes. No caso, desejos, né? E a gente tem o exemplo de box ou fox, que seria com terminação em X, que se acrescenta o ES também, tá bom? Então, ficaria boxes, caixas, foxes, raposas, tá bom? A gente também tem o exemplo de Z, tá certo? Que no caso seria o que eu trouxe, o topázio, que em inglês é topaz, but, no caso, o plural dele seria topazes, certo? Topazes, ok? E a gente tem exceção nessa também, que no caso seria os substantivos terminados em somente um Z, tá? Vai depender bastante, tá? Do substantivo. Ele tem o plural de Z, Z, E, S. No caso, meio que repete o Z e acrescenta S, tá bom? No caso de quiz, se tornaria quizzes, certo? Deu para entender? Então, essa questão do Z, eu aconselho vocês a fazerem uma pesquisa, né, sobre essas exceções, no caso, essa seção do substantivo terminado em somente um Z, para que vocês tenham mais exemplos de palavras, um vocabulário mais abrangente, tá bom? E agora a gente vai para a nossa exceçãozinha do O, tá bom? Que, como eu tinha falado para vocês, a maioria segue a regra, que é você acrescentar o ES ou o S no final, tá bom? Mas existe exceção e eu vou trazer as exceções para vocês, tá? Exemplos que eu trouxe de substantivos que terminam com O e acrescenta ES. Superhero, potato, tomato. Todos esses três, por exemplo, e outros também, vocês podem pesquisar as listas, como eu já disse, né? Você acrescenta o ES, que no caso seria superheroes, potatoes, tomatoes, dentre outros. E a gente tem as exceções, que no caso nas formas reduzidas e nos vocábulos de origem estrangeira terminados em O, essa diferença vai depender da origem da palavra, né? Ele pode acrescentar apenas o S, como por exemplo, abacate, que seria avocado. Você acrescenta apenas o S, que seria avocados, certo? E aí a gente também tem photo, logo, radio, video, solo, todos esses, dentre outros também, que eu aconselho vocês a pesquisarem uma lista maior, apesar de que eu vou ver se eu consigo disponibilizar um arquivo somente com essas listinhas para vocês, tá certo? Para vocês irem decorando quais são essas exceções, tá bom? Então esses também acrescenta o S no final. Thaís, existe mais alguma diferença, alguma exceção? Existe. Existem algumas palavras, né, que terminam com o O, que no caso tem a exceção de você poder acrescentar tanto o S quanto o ES nela. E seriam essas: buffalo, mosquito, tornado e volcano, tá? Essas 4 palavrinhas que eu trouxe para vocês podem se usar tanto com apenas S quanto o acréscimo do ES junto, tá certo? Então, o mais comum no caso é você utilizar o ES, mas aí você pode utilizar tanto um quanto o outro que não vai estar errado, tá bom? Nosso segundo tópico são substantivos terminados com vogal e Y, tá certo? Que acrescenta somente o S no final, tá bom? Que no caso, por exemplo, boy and day,
Nesse caso, você só acrescenta o S. Então, seria boys and days. Meninos, dias, tá certo? E aí, existem outros exemplos também, como monkey, play, toy, key, guy, dentre outros, tá certo? E aí, nesse caso, terminando com vogal e Y, você acrescenta apenas o S, tá certo? Com exceção apenas de uma palavra que nem é tão utilizada, que no caso seria o soliloquies, soliloquy, no caso, é um monólogo, você não segue a regra, ficando com soliloquies. Ele acrescenta o IES, tira o Y e acrescenta o IES, tá? E aí, nesse de tirar o Y e acrescentar IES, a gente vai para a exceção dos substantivos que terminam em consoante e Y, tá certo? Que é o nosso terceiro tópico. Que no caso seria baby, body, city, country, dentre outros. Dictionary, tá? Nesses casos que terminam com consoante e Y, vocês vão retirar o Y e acrescentar IES. Então, baby se tornaria babies. Body se tornaria bodies. Dictionary se tornaria dictionaries. E family, por exemplo, que termina com a consoante e o Y, se tornaria families, tá certo? E assim sucessivamente. E a gente vai agora para o nosso quarto tópico, tá? Que são substantivos que terminam com double O, no caso dois O's, duas letrinhas O's, tá certo? Que nesse caso acrescenta somente o S, que no caso seria o zoo, de zoológico, ou o bambu, por exemplo, que seria zoos and bamboos. Tem também o cuckoo, que seria os cucos, que é aquela ave, né? Muito comum lá no exterior, não aqui por aqui não tem. Tá? Sabe aquela avezinha do relógio que tem nos desenhos? Cuckoo, pronto, ela. Seria cuckoos, tá certo? Apenas acrescenta a letra O, tá bom? E aí a gente vai para o plural irregular. Thaís, tem irregularidade até aí? Sim, tá? O plural irregular, no caso, esses substantivos, eles não seguem a regra geral, que no caso é o acréscimo do S, do ES ou do IES, tá certo? Nesse caso, esses substantivos, eles têm formas de plural próprias, como, por exemplo, child, não é childs, no caso seria children. Então, uma criança, child, várias crianças, children, certo? Por exemplo, mouse, no caso rato, então um rato, mouse. Um grupinho de ratos, mice, certo? Dentre outros exemplos também, como man, que se torna man, a pronúncia é a mesma, mas a palavra muda. E o woman, que no caso se torna woman, no caso, homem e mulher. Então, a pronúncia muda, não, a pronúncia é tecnicamente a mesma, mas a palavra em si, a sua escrita, muda, tá certo? E uma observação de children and child é que ela pode ser utilizada tanto para criança e crianças, como para filho e filhos. Por exemplo, vamos ver isso em uma frase. How many children do you have? Então, quantos filhos você tem? Ou, do you have any child between the age 5 and 15? No caso, você tem filhos ou algum filho na idade entre 5 e 15 anos. Então, pode diferir de criança e crianças para filho e filhos, tá certo? Independente do gênero ou da idade, tá bom? E aí a gente tem o plural irregular terminado com VS, que no caso são de palavras que terminam com F ou FE, que no caso seria, por exemplo, half, life, live, no caso life, live, half, halves, leaf, no caso de folha, leaves, dentre outros, tá certo? Então, existe essa questão do terminação de F e FE, que você retira o F, retira o FE e acrescenta VES, tá certo? Então, como eu disse, vamos ver, esposa. No caso, wife se tornaria wives, no caso, esposas. Lobo, wolf, wolves, certo? Então, sempre com essa regrinha. E existem alguns substantivos terminados com F e FE que podem seguir a regra geral, tá certo? No caso, o acréscimo do S. Ou trocar o F e o FA pelo VAS. É mesmo que aquele, por exemplo, do que eu passei anteriormente.
que você pode utilizar tanto um quanto o outro. Então, por exemplo, scarf, que seria no caso cachecol. Você pode utilizar scarves or scarves, certo? Então, vai depender do seu querer, nenhum dos dois está errado, tá? Mas aí você pode tanto utilizar com S quanto com o VES, tá certo? E aí vocês podem pesquisar outras palavras também que sigam esse exemplo. E aí os demais substantivos terminados com F, com FE, podem seguir a regra geral de acréscimo do S, que são, por exemplo, brief, que seria sumário, resumo, que aí pode seguir como griefs. E a gente tem também grief, que seria dor e sofrimento, que pode se tornar griefs. Chief, que seria chefes. Você pode utilizar o chiefs, tá? Então você acrescenta apenas o S na forma de plural, tá bom? E aí a gente tem o nosso 7º tópico, que a gente vai subdividir também, tá? Que são substantivos que têm a mesma forma, tanto no singular quanto no plural, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu ver, sheep, que no caso seria ovelha. Ela também é sheep no plural. Vai depender do contexto da frase, tá? Então, então eu posso utilizar sheep para me referir apenas a uma ovelha, como utilizar o sheep para me referir a várias ovelhas, a um grupo de ovelhas, tá bom? A gente tem também aircraft, que são aeronaves, por exemplo, tem a forma tanto no plural quanto no singular da mesma escrita, tá bom? Então, se eu quero me referir a uma aeronave, eu posso já usar aircraft, ou se eu quiser me referir a várias aeronaves, eu posso me direcionar com a palavra aircraft também. Ela tem a mesma forma, tanto no plural quanto no singular, tá certo? E a gente tem também, por exemplo, fish, que no caso seria o peixe. Ele, tanto no plural quanto no singular, se torna utilizado como fish, tá certo? Existem alguns casos que é aceito fishes, tá? Mas são raros os casos. Então, eu não indico a você usar o fishes, tá? Usa por via das dúvidas, usa fish, tá bom? E aí a gente pode utilizar o exemplo, por exemplo, there are 2 sheep. Então, aqui tem 2 ovelhas, tá certo? Então, você pode utilizar tanto para o plural quanto para o singular, vai depender do contexto da sua frase, tá certo? E agora a gente vai passar para o nosso assuntinho mais leve, mais tranquilo de entender, que é o imperativo, tá? Gente, da mesma forma que existe o imperativo no português, existe no inglês, tá certo? E a primeira coisa que você deve entender do imperativo é o seguinte, tá? É você entender primeiro o infinitivo, né, da palavra, para depois você ir para o imperativo, tá certo? Então, por exemplo, em português a gente identifica que está no infinitivo quando termina com AR, ER, IR e OR. No caso, cantar, aprender, estender, sorrir, né? Supor. Então, essas palavrinhas estão no infinitivo, tá? E aí a gente pode passar para o imperativo. Já no inglês, para a gente identificar aqui aquele verbo, ele está no imperativo, no infinitivo, no caso o inglês, ele utiliza o to. Então, no caso seria to go, to listen, to let, to hear, dentre outros, entendeu? Então, quando ele tá no infinitivo, ele tem o to no começo, tá? Ele inicia com to. Quando a gente utiliza o to, quer dizer que ele não foi conjugado ainda, tá certo? Então, por exemplo, listen, I need to go now. Então, ouça, eu preciso ir agora. Ou, no caso, let's go, tá? Então, tem várias ações também, tem diferenças. E eles podem marcar ações, de determinadas ações. E eu vou trabalhar essas ações com vocês agora, tá? Mas aí, por exemplo, o nosso primeiro exemplo. Listen, I need to go now, tá? Então, escuta, ouça, eu preciso ir agora, tá bom? E aí ele pode marcar, como eu já disse para vocês, ações como, por exemplo, o ir embora para convites, né? Que seria, no caso que eu acabei de falar, que é o let's go, ou let's go now. Então, vamos embora agora, tá? Vamos agora, tá? E a gente tem have a piece of cake, que pode ser tome um pedaço de bolo, né? Pra gente oferecer.
um pedaço de bolo. A gente pode também dar uma ordem, como eu falei no início, listen, escuta, listen, pay attention, now. Então, posso dar uma ordem a partir daí, tá? Para fazer um pedido, por exemplo, open the door, então, abra a porta. E a gente tem como dar conselhos também, como, por exemplo, be careful, tome cuidado, tá certo? E aí a gente, como todas as aulas de gramática, existem regras de uso, que é o que a gente vai ver agora, tá certo? Por exemplo, se a gente precisar dar mais ênfase na frase, né, a gente pode colocar o do no começo da frase, tá certo? Do. Do put all the toys in the box. Coloque todos os brinquedos na caixa, tá? Do go now. Vá agora. Or do listen to me. Me ouça. Se eu quero colocar mais ênfase, se eu quero, por exemplo, eu tô dando uma ordem, eu quero colocar mais ênfase ainda nessa ordem, eu coloco do no início. No início. E no caso, listen me. Então, me escuta. Seria do listen me. Me ouça, tá? Ou do run fast. Corra rápido, tá certo? Mas aí, se a gente quiser, por exemplo, deixar a frase ela mais educada, né? A gente só precisa acrescentar a expressão please no começo ou então no final da frase, tá certo? Então, se eu quero fazer um pedido, por exemplo, para a pessoa vir comigo, então eu posso utilizar o please no início da frase. Então, seria please, come with me. Ou, por exemplo, call the doctor, please. Então, estou utilizando essa frase. Ela é meio que uma ordem, né? Estou utilizando o imperativo, mas ainda assim ela está mais educada, tá bom? Outro exemplo. Let's watch this film, please. Então, vamos assistir esse filme, por favor. Né? Então, tá uma forma mais agradável da pessoa escutar o nosso pedido. E aí, se a gente precisar formar o imperativo na negação, é só a gente acrescentar o auxiliar do mais not, no caso na sua forma contraída, o don't, tá certo? No começo da frase. Seria, por exemplo, don't eat this cake, não coma este bolo. Ou don't forget to close the window, não esqueça de fechar a janela. Ou, por exemplo, don't run here. Acho que seria uma frase que eu diria na Enjoy, caso alguém estivesse correndo no corredor. Don't run here, please. Então, não corra aqui, por favor, tá? E a gente pode colocar, por exemplo, don't put your hand here. Não coloque a sua mão aí, tá certo? Então, como vocês podem ver, o imperativo ele é bem simplesinho mesmo, né? É um assunto que ele é bem curto, é mais tipo questão de regrinha, de você decorar a regra, tá? E é justamente a questão de você não utilizar o to, tá? Que é justamente o que indica que ele tá na forma infinitiva, tá certo? Para transformar no imperativo, a gente só precisa tirar esse to. Então, listen, escuta, ouça, tá? Então, to listen, ouvir. Listen, ouça, tá certo? Open the door. To open, abrir. Open the door, abra a porta, tá certo? Então, o imperativo ele é mais utilizável para isso, né? Para marcar as ações como convites, oferecimentos, ordem, pedido, conselho, dentre outros, tá certo? Então, vamos lá. Vou resumir para vocês. A gente começou com o nosso querido Plural of Nouns, né? Onde eu expliquei as nossas exceções. Espero que todos tenham anotado, tá certo? Onde eu expliquei sobre a utilização no caso do CH, S, SS, SH, X, Z, I e o O, tá certo? As nossas exceções com vogal mais Y e consoante mais Y, tá bom? E depois a gente foi lá correndo, né, pro nosso The Imperative, que em resumo é isso, a questão do imperativo de você dar uma ordem, dar um conselho, fazer um pedido, oferecer algo, dentre outros, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só procurar a mim ou a Rafaela. Outra coisa, participem do Output, que é aquela nossa chamadinha de vídeo, tá certo? Só assim vocês poderão pegar atividades extras que podem valer nota, tá? Poderão tirar as suas dúvidas, ter um acompanhamento melhor com o seu professor, tá bom?
Então é muito mais do que importante e é obrigatória a sua participação. Se você não consegue, por exemplo, acessar o aplicativo ou baixá-lo, que a gente utiliza o Zoom, você pode falar com o seu professor, explicar a sua situação e juntos resolver como é que pode ser feito essa aula online, essa videochamada. Pode ser através do WhatsApp, pode ser através de um aplicativo que seja mais leve para você, ou que você já utilize, tá? Tudo vai se resolver na base da conversa, tá bom? E sobre aquele assuntozinho que eu falei no início da avaliação da semana que vem. Gente, semana que vem tem avaliação. Então, assim, se semana que vem, no caso, vocês estão assistindo na semana azul, então semana verde tem avaliação, tá certo? Então, essa semana participem do Output, escuta o que eu tô dizendo. Participem do Output, porque vai ter atividadezinha com ponto, valendo ponto extra, né? A participação pode ser que conte ponto ou não, também não vou dizer, né? Então, assim, obrigatoriedade e muito importante a participação. Porque na semana que vem é necessário, extremamente necessário que vocês participem também. Porque, como eu disse, vai ter avaliação. Mas então, gente, essa foi a aula de hoje, tá? Eu espero que todos vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se não, por favor, comuniquem ao seu professor e fala lá pra trás que eu não entendi a aula, porque aí eu vou procurar melhorar, porque eu amo receber crítica, porque elas são construtivas pra mim, tá certo? So, thank you to watch our class today. Muito obrigado por assistir a nossa aula hoje. Já corre para fazer lá a nossa atividade no questionário, tá? Não esquece de fazer a atividade, porque é ela que conta a sua presença, tá bom? E qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Procure a Rafaela, o Wellington, não sei. Procurem o seu professor, tá bom? Kisses and bye bye!